gostaria de, nesse momento, orar com vocês. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Amém. Tu és o nosso Pai querido, bendito. Glória. Tu és aquele que nos acolhe, que nos ama. No Senhor encontramos esperança. No Senhor encontramos luz. No Senhor encontramos cura. Glória a Deus. No Senhor encontramos salvação. No Senhor encontramos um Deus Todo-Poderoso que é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Querido Deus, recebe o nosso louvor, recebe o nosso reconhecimento, recebe, Amém. Senhor, Glória. o nosso culto racional. Ó Deus amado, recebe, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações muito grandemente nesta Amém. noite. Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa tocar em nosso vida. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos atentos à palavra do Senhor. Estamos aqui neste acampamento, cujo tema do acampamento é santidade. Chegou o tempo. E vocês acabaram de recitar, portanto está escrito. Por que está escrito? Sejam santos, porque eu sou santo. É um desafio que Deus tocou no coração de Pedro e ele apresentou aos cristãos dispersos, peregrinos, que estavam enfrentando um momento difícil. E Pedro lança a mão do texto de Levítico, e ao lançar a mão deste texto, ele apresenta ao povo de Deus esse desafio, que é de relacionamento, de estarmos com o Senhor. No esteio desse texto, de acordo com a ideia desse texto de santificação, eu quero lhes apresentar um outro texto, muito conhecido de todos, que se encontra em Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler juntos, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, esse é um texto belíssimo, conhecido de cada um de nós. E o apóstolo Paulo inicia esse texto dizendo: olha, eu rogo a vocês, eu peço encarecidamente a vocês, eu chamo a atenção a vocês, que vocês devem, pela compaixão de Deus, ou por tudo quanto é mais sagrado, pelo Senhor, pelo seu amor, se apresentar diante do Senhor, os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus amados, o apóstolo Paulo estava falando a cristãos gentios que eram de Roma e que tinham se convertido a Cristo Jesus, mas que certamente conheciam a cultura judaica, porque era um judeu pregando Cristo, o Salvador do mundo, e as pessoas se convertiam e tinham acesso ao texto sagrado, e havia muitos judeus também convertidos, e os judeus tinham uma prática ritual de adoração a Deus, e Paulo pega a imagem, a prática ritual de adoração ao Senhor dos judeus para traduzir o culto de adoração dos cristãos. Nós sabemos que no Antigo Testamento um judeu religioso, de tempos em tempos,
ele buscava um local de adoração. É certo que dentro da história, e nós reconhecemos que Salomão, ele construiu o templo lá em Jerusalém. Nós sabemos que Davi preparou o meio de campo para Salomão, juntou madeira, juntou metais, juntou pedra, juntou ouro e preparou tudo aquilo para que Salomão fizesse o templo. E todo judeu religioso, de tempos em tempos, ia até Jerusalém para adorar o Senhor, para dedicar-se ao Senhor. E nessa adoração, neste culto, neste exercício cultual, havia um sacrifício de um animal. Ele era morto, ele era imolado. O sacerdote imolava o animal e com aquele sacrifício o sacerdote clamava a Deus o perdão dos pecados daquela pessoa. Mas este imolar ou este sacrifício não está preso na história ao templo de Jerusalém ou nos anos seguintes à construção do templo. Antes, nas montanhas, havia os profetas e os sacerdotes também antes do templo. E estes homens de Deus assim faziam. As pessoas buscavam os homens de Deus e as pessoas imolavam os animais. Aqueles animais eram sacrificados, o sangue era derramado e o pecado era perdoado. Paulo conhecia muito bem isso. E os seus ouvintes também, porque conheciam inúmeros judeus. Mas Paulo apresenta uma fórmula diferenciada, uma experiência diferente, que nós devemos nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo porque o Cordeiro que perdoa o nosso pecado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por cada um de nós, mas não foi encerrado dentro da morte. Ele ressuscitou. Por isso é um sacrifício vivo. E nós nos sacrificamos vividamente na medida em que coordenamos ou tocamos a nossa vida na adoração a Deus, que é o nosso culto racional. Nós nos voltamos ao Senhor, nós olhamos para o Senhor, nós reconhecemos no Senhor um ser, uma pessoa, nós reconhecemos o amor de Deus e racionalmente nós endereçamos o nosso coração ao Senhor e nos colocamos: Senhor, eis-me aqui, eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero reconhecer que tu és grande. Por isso, nós no primeiro dia pensamos e refletimos acerca de muitas coisas, mas uma eu quis destacar: intimidade gera santidade. Intimidade gera santidade. E a intimidade é algo racional, é algo que eu quero, é algo que eu desejo, é algo pelo qual eu busco, eu anseio, eu quero ter intimidade com Deus. E o meu desejo é que todos nós possamos construir um coração sedento de Deus. Oh Deus, eu quero ter intimidade contigo. Oh Senhor, eu quero ter experiências contigo. Oh Senhor, eu quero sentir o teu toque, o teu amor. Eu quero estar próximo do Senhor. É o meu culto racional, é o meu desejo, é o anelo do meu coração. Nessa manhã nós refletimos sobre muitas coisas, mas uma delas eu destaco: nós devemos nos relacionar com Deus em alegria, porque nós reconhecemos o quanto Deus é bom, o quanto a sua palavra é fantástica, e nós nos alegramos, nós nos entusiasmamos. É prazeroso estar com Deus. Imaginem você, um casal de jovens namorados que se amam e que querem estar juntos um do outro, mas de repente alguém chega para o rapaz: vem cá, me diz uma coisa, você fica empolgado de estar ao lado dela? Não. Mas teu coração bate mais forte quando você está ao lado dela? Não. Mas me diz uma coisa, você tem prazer, você se prepara, você se arruma, você fica cheiroso para estar ao lado dela? Não. Eu vou de qualquer jeito, vou na doida, de qualquer forma. Eu ia dizer para a moça: acaba esse namoro agora, porque não tem futuro esse namoro. A nossa relação com Deus, amados, deve ser alegre.
deve ser empolgante, deve ser livre, deve ser algo de um desfrute espiritual. Por isso, o apóstolo Pedro, e nós lemos hoje pela manhã, iniciou a sua carta na primeira epístola dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um culto racional. Eu entro dentro do Senhor com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, disse o salmista. É algo especial, é algo lindo, é algo empolgante. É muito bom estar diante de Deus. O apóstolo Paulo continua o seu texto e diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sejam conformados com este mundo. Que mundo é este que nós vivemos? Um sociólogo de renome muito importante no pensamento e na reflexão e na leitura do tempo atual, chamado Zygmunt Bauman, polonês, escreveu vários livros, entre eles Tempos Líquido, que tenta fazer uma análise do mundo que ele chama pós-moderno. Ele traz alguns aspectos do mundo de hoje que, na sua fala, são aspectos únicos, singulares, que nós vivemos. E aqui estamos. E a Bíblia diz: não vos conformeis a este mundo, mas é preciso que possamos nos compreender inseridos num mundo, numa cultura, dentro de coisas que nos influenciam. E precisamos compreender isto para sabermos no qual nós não devemos nos conformar e para onde nós devemos ir seguindo a palavra do Senhor. São muitos aspectos do mundo atual que nós vivemos. Eu, nesta noite, gostaria de citar alguns e refletir com os irmãos e pensar à luz do texto sagrado. Um dos aspectos do chamado período pós-moderno é que nós vivemos dentro de uma geração fast. As coisas acontecem de maneira muito rápida, muito intensa. Quando eu tinha uns 17 anos, comecei o meu primeiro namoro, e a moça não é a minha esposa, era uma jovem como eu, e ela morava em Recife, eu morava em João Pessoa, e nós começamos a nos relacionar. E é claro que eu não poderia estar lá em Recife sempre, 120 quilômetros de João Pessoa, ia uma vez por mês, e nós conversávamos e nos relacionávamos por carta. Telefone muito caro, não rolava, galera, Facebook, não tinha MSN, não tinha Orkut, nós não tínhamos acesso à internet. Eu acho que com 17 anos a internet estava começando a entrar no esquema. Eu tenho 33 anos, embora pareça ter uns 25, mas eu tenho 33 anos, faz um tempinho, né? E a internet é algo muito novo. E eu mandava carta, escrevia carta, não digitava, escrevia, não tinha computador, mandava a carta 3 dias para chegar na casa dela. Recife é ao lado de João Pessoa. Ela recebia a carta, lia a carta, escrevia mais 3 dias, então nós nos falávamos praticamente de 7 em 7 dias. Era uma semana para eu mandar a carta. Isso, se eu mandasse na quinta, era quinta, sexta, sábado, domingo parado, segunda, ela recebia na terça-feira talvez, ia ler, escrevia, mandasse na quinta, só na outra semana. Nós tínhamos que ter calma, nós mandávamos e ficávamos esperançosos para que a carta chegasse. Nós nos víamos uma vez por mês, e eu tenho a impressão que o mundo naquela época andava um pouco mais devagar, um pouco mais tranquilo, porque o mundo tem se modificado e nós vivemos na geração fast. Deixa eu passar um filmezinho para vocês que tenta ilustrar isso. Vamos ver se dá certo.
tempo é rápido, o tempo passa. Existem algumas palavras gregas para o tempo. Fiquem comigo, fiquem comigo. Existe uma palavra cronos, que tem a ver com cronometria, cronômetro. É o tempo que nós temos no relógio. É o tempo no qual nós olhamos, estamos atrasados, estamos a tempo, as coisas estão rolando bem. Nós podemos marcar, alguém vai para uma corrida, está marcando um tempo, 100 metros rasos, o cara consegue em 9 segundos. É o cronos, é o tempo que é para mim, para vocês, para cada um de nós. Há uma outra palavrazinha grega para tempo, que é kairos, que traz a ideia do tempo de Deus. O Senhor está fora do cronos. Isso é difícil para nós entendermos, mas o Senhor vê todas as coisas. O Senhor não está limitado ao tempo, ao espaço. Os irmãos se lembram que Deus, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele não está preso à questão do cronos. O cronos diz respeito a nós humanos. E não há como fugir disso. 33 anos são 33 anos. 40 anos são 40 anos. Um aninho de idade, como a minha filha, é um aninho de idade. É o cronos, marcado. Mas há uma palavrinha que eu gosto muito, que não é grega, mas latina, que diz respeito a tempo, que é tempus. Inclusive, há uma crônica muito linda de um teólogo, educador, chamado Rubem Alves, que é tempus fugit. O tempo passa, o tempo voa. E tempus significa tempo, mas traz a ideia do tempo na minha subjetividade. O meu tempo interior. O tempo da minha alma. O tempo da minha relação com as coisas. E nós vivemos numa geração fast. E o tempo dos jovens, dos adolescentes, de nós adultos hoje tem se acelerado. É o tempo subjetivo, é o tempo da nossa alma. E a nossa geração e o nosso mundo tem gerado pessoas ansiosas, inclusive adoecidas pela ansiedade. Porque o tempo delas está acelerado e elas não conseguem dar conta, elas não conseguem construir algo que elas queriam construir, querem construir o mais rápido possível. Não faltam pessoas neste mundo que nós vivemos superficiais, porque não tem mais paciência. E para ser profundo, e para tocar uma vida de maneira relevante, é preciso tempo, é preciso paciência, é preciso reflexão, é preciso pensamento. E isto leva tempo. Mas nós estamos acelerados e temos que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Porque o mundo exige. As pessoas exigem. E muitas vezes adoecemos com isto. As pessoas estão cada vez mais inconstantes. Porque se há estímulos por todos os lados, e se nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, terminamos ficando inconstantes. E não nos mantemos firmes em um propósito. E infelizmente, muitas vezes, nós não nos mantemos firmes no propósito de agradar o Senhor. No propósito de desfrutar da sua vontade. Para escutarmos a voz de Deus, meus amados irmãos, é preciso aquietarmos o nosso coração. É preciso olharmos para o Senhor, pararmos um pouco e falarmos: Deus, fala ao teu servo, porque eu quero te ouvir. Fala ao meu íntimo, porque eu quero escutar a tua voz. Apazigua o meu coração. Acalma-me, de maneira que eu possa conduzir a minha vida com mais vagar, com mais calma, com mais tranquilidade, com o meu tempo subjetivo no teu altar. Me dá sabedoria, Senhor, de maneira que eu possa organizar o meu tempo e que eu possa honrar o teu nome com essa coisa linda
que o Senhor me deu, que é o meu tempo. A palavra do Senhor nos diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Precisamos nos acalmar um pouco nos dias de hoje. Mas há uma outra marca que está atrelada à marca do tempo da geração Fest, que é a cultura do descartável. Nós vivenciamos a cultura do descartável. Não sei se a galera mais jovem aqui, como eu, já escutou dos seus pais ou avós dizendo: olha, as coisas antigamente eram feitas para durar. Se você vai para um carro antigo, bem conservado, e bate assim na lataria do carro, é aquela coisa dura, aquela coisa que, rapaz, esse negócio aguenta. O carro bater numa parede, derrubar uma parede e amassar pouco. Se você bate na lataria de um carro novo, é aquela coisa, se bater com muita força, amassou. As coisas são feitas de maneira a serem o mais frágeis possível. Isso tem a ver, meus amados irmãos, com a cultura do consumo. Isso tem a ver com uma mentalidade capitalista vigente no nosso mundo, e é difícil fugirmos disso, porque as coisas precisam estragar para que nós compremos outras coisas, e vem aí a força do marketing de maneira avassaladora, produzindo demandas que nós não tínhamos antes, e fazendo-nos comprar coisas que nós não precisávamos comprar, e esta é uma mentalidade capitalista. Mas nós vivemos a cultura do descartável, e ao viver nesta cultura, muitas vezes somos influenciados. Eu gostaria de passar um outro filme para vocês, tentando ilustrar isso. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. That's a nice thing to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here! You don't want to do! I've had enough of you! I've had enough of you! Temos um tempo descartável, onde as coisas são jogadas fora. Mas infelizmente esta mentalidade do descartável tem alcançado os nossos corações. E tem alcançado as nossas relações. E nós não nos preocupamos mais com o nosso próximo, porque eu não estou nem aí para ele. O importante são os meus sentimentos, o importante é a minha vontade, o importante é o meu desejo. E se eu tiver que passar por cima dele, eu passarei, porque deverá prevalecer a minha vontade. É a época do individualismo exacerbado, intenso, profundo. E muitas vezes nós somos influenciados por isso. O tempo do descartável. E na minha época de adolescente, com 15 anos, e eu me converti com 15 anos, e nós queríamos nos relacionar com as moças, as meninas. E na minha época, entre a galera da minha geração, não existia esse conceito do ficar. Nós namorávamos, nós queríamos uma relação. Porque essa ideia do ficar é bem própria da pós-modernidade do século XXI, porque faz parte da cultura do descartável. Eu vou lá, me aproximo de uma menina, não quero saber muito dos seus sonhos, não estou nem aí para a sua subjetividade, não estou nem aí para os seus desejos, não estou nem aí porque ela quer ser respeitada, eu quero é ir lá, abraçar, amassar.
tocar e se puder avançar no que eu puder, eu assim farei. E no outro dia, passarei por ela, farei com que nem conheço, nem falarei com ela e tocarei a vida. Isso é próprio da cultura do descartável, que tem influenciado, infelizmente, muitas igrejas, muitos cristãos, porque nós vivemos um tempo descartável. O apóstolo Paulo, 2000 anos antes do século XXI, ele nos disse: e não vos conformeis com este tempo, com este século, porque o tempo e o século nos influencia. E por isso nós devemos fazer um culto racional a Deus. Isto é, nós devemos parar, pensar, refletir, ruminar à luz da sua palavra, olhar para o nosso tempo, olhar para o nosso mundo, pararmos para pensar: eu não vou fazer isso só porque todo mundo faz. Não farei isto só porque é normal e comum. Eu quero agradar o meu Senhor. Infelizmente é um número cada vez maior de casais e casamentos que estão se destruindo, porque na cultura do descartável e nessa relação com o tempo feste, nós não temos tempo para investir em um relacionamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se é uma coisa complicada, é ser humano. Nós somos complicados, porque nós somos pecadores. Isso é bíblico. E é desafiador construir uma vida conjugal com uma pessoa que é diferente, com uma pessoa que é do sexo oposto. Só por isso há uma diferença muito grande. Com alguém que vem de outra família, com alguém que tem os seus desejos e anelos. É uma coisa complicada. E se o casal não estiver disposto a ter paciência, a investir o seu tempo, a ver no outro alguém especial, alguém amado, um ser humano que deve ser acolhido e que deve caminhar junto rumo ao amadurecimento conjugal, não há como sustentar nenhum casamento. Aliás, na nossa relação com Deus, e embora Deus seja perfeito, do outro lado não é, nós somos complicados. Se nós não tivermos a disposição de gastar tempo com o Senhor, procurando o Senhor, nos apresentando ao Senhor, apresentando as nossas limitações, e Deus vai tocando, burilando, agindo, e nós vamos avançando, e às vezes retrocedemos um pouco, mas queremos avançar, e às vezes caímos, mas avançamos, e o Senhor pacientemente ministra em nossas vidas, porque para Deus nós não somos refúgio, para o mundo nós somos refúgio, para Satanás nós somos refúgio. O ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Certa vez eu estava evangelizando lá em João Pessoa, e havia um carnaval fora de época lá em João Pessoa, e uma galera da PIB de João Pessoa se organizava e ia evangelizar antes de acontecer o esquema lá. Nós íamos, evangelizávamos, quando estava para começar, o pastor juntava todo mundo, botava no carro e nós voltávamos para casa. E eu já jovem, com uns 20 anos talvez, estava lá, e veio o trio, o pastor juntou, vamos sair, mas alguns jovens ficaram com seus carros trancados, presos. E nós não podíamos sair. Nós ficamos num canto esperando o primeiro trio pipoca passar para a gente sair. E eu vi algo muito triste, uma jovem, completamente embriagada, linda jovem, mas embriagada. E veio assim, parou no coqueiro. De repente, e você via que ela tinha condições, era uma pessoa que tinha uma certa, pela roupa, pelas vestimentas. E ela parou no coqueiro com umas amigas, e de repente ela baixou a sua calcinha, baixou para urinar ali no coqueiro. E caiu no chão, e as meninas ficaram humilhando ela, rindo, ridicularizando. Eu achei aquilo deprimente, aquilo tão feio. Eu vi o próprio Satanás ridicularizando aquele ser humano, que precisava tanto de amor, de carinho e de atenção. Satanás quer destruir. Para ele nós somos descartáveis. Amassa e joga fora. Deus
olha para nós com amor. Deus nos quer santos porque Ele quer fazer de nós instrumentos dele para mostrar que as pessoas que estão ao nosso redor são valorosas, são importantes, merecem o nosso respeito, merecem o nosso amor, merecem o nosso carinho, merecem a nossa atenção. Meus amados, nós vivemos na cultura do descartável. Ao mesmo tempo, nós lemos nas Escrituras o Senhor, o próprio Deus falando, em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amados irmãos, nós vivemos num tempo, dentro de uma cultura que eu chamo a cultura do simulacro. Onde nós precisamos simular coisas. Onde eu preciso aparentar algo. Onde para eu ser reconhecido, eu preciso aparentar algo como se eu tivesse, mesmo sem ter. Preciso de uma boa roupa, preciso de um bom carro, talvez uma boa casa, talvez apresentar alguma coisa para as pessoas, ou através da mentira, contando vantagens, mas eu preciso aparentar algo, uma perfeição, uma beleza, que muitas vezes está longe, muito longe da realidade. É o tempo do simulacro. E vocês percebem que as coisas estão conectadas. É o tempo fast. Eu não tenho paciência para ter uma relação profunda com ninguém. É o tempo do descartável. Eu quero usar, eu quero abusar, eu quero tocar, eu quero ter prazer e depois lançar fora. E se eu estou nesse tempo, é claro que isso exige um pouco de simulação. Porque as pessoas não querem ver mais as outras pessoas nas suas limitações. Quando o irmão chega para chorar ao nosso lado, como nós temos agido ou reagido? Será que temos acolhido aqueles que estão feridos? Será que temos abraçado aqueles que estão marcados pela vida? Aquelas pessoas que ousam se apresentar como estão. E que muitas vezes, com esta apresentação, traz consigo um certo desconforto. Que pessoa inconveniente, que pessoa chata, porque ela mostra a sua dor, ela mostra a sua dificuldade. E nós, muitas vezes, vivenciamos um certo desconforto de ouvir as dificuldades desta pessoa. Meus amados, é o mundo que nós vivemos. Mas o Senhor, quando nos olha, o Senhor enxerga o nosso coração. O Senhor, quando nos olha, o Senhor enxerga aquilo que nós somos. E graças a Deus por isso, nós não precisamos simular perante Deus. Você, meu amado irmão e amada irmã, não precisa simular perante Deus. Você pode se colocar diante do Senhor, ajoelhar-se no seu canto, prostrar-se diante de Deus e assumir: Senhor, este sou eu. Estes são os meus pecados, estas são as minhas dores, esta é a minha dificuldade. Ó Deus, muitas vezes eu me envergonho, Senhor, porque eu tenho tantas coisas que desagradam. Sabe, o apóstolo Paulo disse uma coisa muito linda. Disse: ora, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu vou lá e faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É Paulo se apresentando completamente desnudo diante do Senhor. E se nós queremos ter uma relação profunda com Deus, nós precisamos nos colocar completamente desnudos perante o Senhor. E se nós queremos ser instrumentos de bênção na vida das pessoas, nós devemos romper com estas marcas pecaminosas no nosso peito. E aprender a ouvir, aprender a abraçar, aprender a julgar menos, aprender a ser mais presente, aprender a ser bênção. Porque Deus nos diz: não se conforme com este mundo. Meus amados, nós vivemos no tempo da estética, que tem muito a ver com o simulacro, mas é um tempo que tem
sabe, aprisionado e marcado muito negativamente as mulheres, as moças, as adolescentes, as jovens do mundo atual. Vamos passar mais um filme para tentar ilustrar essa ideia. É uma grande preocupação, deverá ser uma grande preocupação da igreja. Eu faço psicologia lá em Fortaleza e, infelizmente, nós temos tido acesso a um número crescente de adolescentes, pré-adolescentes, até crianças anorexas e bulímicas. As pessoas estão presas à imagem. Outro dia eu assisti um programa, estava um pouco com insônia, sem querer dormir, muito cansado, trabalhei muito na igreja, às vezes eu chego em casa, né, pastor, a gente está tão cansado que não consegue dormir. Interessante isso. E aí eu liguei a televisão e eu dificilmente assisto televisão, meus irmãos, eu não assisto mesmo televisão. Lá em casa não tem nem Globo, eu nunca coloquei uma antena, a TV é horrível, as imagens, e aí tentando ver, apareceu lá na Rede TV, apareceu a Mauri Júnior. Vou botar nisso para ver. Eu fiquei impressionado, ele entrevistando as socialites lá de São Paulo, algumas mulheres mais velhas, e com botox, e parecia um boneco inflável. Era uma coisa feia. Eu fiquei pensando, meu Deus, aqui não há nenhuma crítica, nada contra a quem quer cuidar da sua imagem, isso é importante. Aqui não há nenhuma crítica àqueles que querem fazer alguma cirurgia plástica, isso é importante. Dentro, se isso faz bem a sua subjetividade, se você não abre mão de coisas mais profundas, não tem problema nenhum. Mas às vezes as pessoas se amarram tanto e se atêm tanto a um físico, esquecendo de valores, esquecendo de orientações divinas, e ficam angustiados, especialmente as mulheres, na ditadura da beleza. A mulher tem que ter um peso tal, se tiver um pouco acima, há uma pressão, daqui a pouco alguém diz, olha, está gordinha, né? E é uma pressão muito grande, e a mulher adoece na sua emoção, e aquilo faz com que ela sofra, e é uma coisa terrível. E eu não tenho dúvidas que nas nossas igrejas, e talvez, pastor, nas igrejas aqui, talvez entre você, talvez você, irmã, que aqui está, sofra com isso, esteja vomitando a comida que você come, ou esteja não comendo, escondido dos seus pais. Eu quero dizer que isso não é de Deus para a sua vida, que Deus quer te abençoar poderosamente, e o que teu adorno, que a tua beleza não seja apenas física, mas seja de um espírito dócil perante o Senhor, de uma espiritualidade intensa, porque nas relações de namoro, conjugais ou com sexo oposto, o homem e a mulher não devem atentar apenas para a beleza que é física e exterior, e certamente a atração tem que haver, mas se alguém se relaciona com outro, fundamentado apenas na atração sexual, aquela relação está fadada ao fracasso, não tenho dúvidas disso. E especialmente os adolescentes, quando pensam no casamento, olha, eu sou cristão, eu estou me guardando, vai ser massa, eu vou casar um dia, eu vou ter minha vida conjugal, eu vou ter a minha vida sexual, será lindo, vai ser direto. E os que estão casados aqui sabem que tem muitas outras coisas que assumem um espaço muito maior na relação conjugal. A sexualidade, a vida sexual é uma coisa linda, é uma bênção. Meus irmãos, eu casei com 27 anos, eu casei virgem, por convicção. Deus me alcançou com 15 anos, eu não tinha tido relações sexuais, e eu entendi que Deus, eu quero casar com minha esposa, virgem. Minha esposa casou com 21, também virgem.
E naquele momento de núpcias, um momento lindo, especial, foi como se ela dissesse para mim, eu dissesse para ela: olha, não foi fácil, foi difícil, mas eu me guardei para você, e você se guardou para mim. Louvado seja Deus por isso. E aqueles que já tiveram uma relação sexual, que ainda não estão casados, vocês podem se voltar para Deus e assumir uma postura de castidade a partir de agora. Senhor, eu quero ter uma vida santa, eu quero ter uma vida casta, eu quero me guardar agora para o casamento, eu quero um homem que olhe para mim e que não veja apenas a beleza do meu corpo, mas se preocupe comigo, seja um homem de Deus, se dedique a mim e queira ser uma bênção na minha vida. Moças, prestem atenção. Nós vivemos uma cultura nordestina, eu ouso falar, não sei se aqui o é, mas eu sou nordestino, sou da Paraíba, moro em Fortaleza e sei que a cultura nordestina é extremamente machista. Talvez a cultura de vocês não seja. E os homens, desde cedo, são influenciados, talvez até motivados, até alguns ditos populares. Olha, eu estou aqui com o meu homem, meu filhinho, quem tiver as suas cabritinhas que segure, que o meu filhinho está aí. E muitas vezes, dentro dessa cultura, o homem olha para a mulher e quer avançar, e quer ter relações, e muitas vezes a mulher engravida. E na minha experiência pastoral, a maioria das pessoas que eu tive que lidar com um problema como esse, o cara vazou, ou casou e depois se separou. É claro que isso não é uma regra, mas no geral, o sofrimento da mulher foi grande, a dor foi intensa, porque nós vivemos neste mundo que é atrelado à estética, à aparência, aquilo que nós conseguimos demonstrar. Meus amados, por fim, um último aspecto do mundo, dentre tantos que eu poderia citar nesta noite. Nós vivemos num mundo onde há o fim das certezas. Não existe verdade neste mundo, na pós-modernidade. Não existe o que é certo. Interessante que na cadeira de ética em psicologia, e talvez haja alguns psicólogos que aqui estão, ou alguns que estudam psicologia, na cadeira de ética disse que o psicólogo ele deve dar um esteio, ele deve apoiar o seu cliente, ajudá-lo a tomar as suas decisões, que são suas, porque não há o certo ou o errado. Ele tomará a decisão que lhe couber. E cabe ao psicólogo lhe dar um sustento emocional e ajudá-lo a lidar com as suas dificuldades e as suas crises. Um mundo onde dizer que isto, aquilo é aquilo, é taxado como algo quadrado, algo irrelevante, algo que é de outro mundo. E nós, como cristãos, chamados a sermos santos, somos desafiados a, no momento presente, nos posicionarmos. Existe sim a verdade, existe sim a palavra do Senhor, existe sim a orientação de Deus, e eu quero me submeter a essa orientação, e esse é o meu culto nacional ao Senhor. Eu creio, Pai, absolutamente, que a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu creio que a minha vida deverá ser pautada no sim, sim ou não. Eu acredito e entendo, à luz das Escrituras, que há pecado, que há erro, e eu quero, meu querido Deus, trilhar o bom caminho. Queridos irmãos, a tônica da nossa reflexão nesta noite, nós vivemos num mundo, nós não temos como fugir deste mundo, aqui estamos. Nós vivemos dentro de uma cultura que traz consigo inúmeras marcas, inúmeros nuances. Muitas vezes nós seremos influenciados por esta cultura. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o teu culto seja racional e que você não se conforme com o presente século, mas que você experimente nessa busca por Deus, nesse desejo de santidade, nesse desejo de relação com o Senhor, que nós possamos experimentar
boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Baixemos nossas cabeças, fechemos nossos olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te dou graças, Senhor. E peço que o Senhor possa nos orientar e nos ajudar a sermos santos no presente século. E, Senhor, é um desafio muito grande, por isso nós clamamos ao Senhor, porque muitas vezes a nossa carne, a nossa inclinação quer se conformar ao mundo, quer se conformar àquilo que a maioria das pessoas fazem. Mas que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos fitos no Senhor e a buscarmos intimidade com o Senhor e a buscarmos nos alegrar no Senhor e buscarmos também experimentar a Tua perfeita, agradável e maravilhosa vontade. Amém. Ministra na vida de cada um que aqui está, na minha vida, porque nós queremos em tudo honrar o Teu santo nome. Amém. Muito obrigado por tudo, Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe.